Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um podcast, onde a Igreja, neste 17º domingo do tempo comum, nos pede para refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 13. Se você ainda não viu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição desse vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs, chegamos ao 17º domingo do tempo comum, com a reflexão do Evangelho do Senhor segundo Lucas, que fala de pedir e receber. E nós só conseguimos algo na nossa vida se nós vamos em busca dessa coisa, se nós vamos atrás disso, só clamando que a gente recebe, e apesar das dificuldades que possam aparecer no caminho. E na primeira leitura, nós vemos o clamor de Abraão como exemplo disso. O clamor de Abraão ao Senhor por Sodoma e Gomorra, onde ele diz: vai realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? E o Senhor fala: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. E nesse sentido, nós temos, felizmente em alguns casos, e infelizmente em outros, a mania de seguir exemplo de pessoas. Isso pode ser bom quando a gente sabe o que é certo e o que é errado. E é ruim quando nós não sabemos o que é certo ou errado ou seguimos cegos o exemplo. Porque o errado não se torna certo porque várias pessoas estão fazendo. E muitas vezes a gente segue esse exemplo e por isso, infelizmente, em alguns casos. Que a gente possa ser crítico nesse sentido. Que a gente possa buscar informações. Nós temos o catecismo aí para buscar essas informações, para não estar cegos. Se a gente não busca saber, a gente pode cometer pecado por ignorância. Porque, todo mundo faz, então eu faço também. Porque se houvessem apenas 10 justos em meio aos ímpios, como fala em Gênesis, o Senhor os pouparia, como ele fez com Ló. E que não permanecemos no erro por conta de outros, para aprovação mundana, porque a gente é diferente. Peçamos ao Senhor que, como Abraão, nós possamos rezar uns pelos outros. Clamemos não só nos momentos difíceis para a gente, para si mesmo, mas também intercedendo pelos nossos irmãos, rezando, clamando e pedindo que o Senhor faça o que Ele quer de nós. Porque se a gente não pede, como a gente espera receber? Que a gente não seja orgulhoso nesse sentido. Que, como fala no Salmo de hoje, deixemos o Senhor completar em nós a obra começada. Assim como nós não devemos ser orgulhosos para pedir, nós também não devemos ser arrogantes para atender a quem necessita. Como diz no Evangelho, se até nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é tanto justiça quanto misericórdia, sabe ser misericordioso com a gente. Então que possamos saber pedir, não só por nós, mas pelos nossos irmãos, e receber de acordo com a vontade do Senhor. Então, se você está gostando do podcast de hoje, comente o que você desejar, deixe seu like, e se você ainda não nos segue no Instagram, o nome é @anjodoevangelho, onde você também pode nos acompanhar. No Evangelho de hoje, podemos dizer que o foco da mensagem é oração. E a primeira coisa que eu gostaria de meditar com vocês é que os discípulos de Jesus pedem para que Jesus os ensine a rezar. E essa é a primeira realidade da vida cristã, é que nós precisamos aprender a rezar. A oração, ela
é um meio importantíssimo para o cristão se unir a Deus. Mas a oração não é assim uma coisa tão simples. A oração tem muitas dificuldades para a pessoa se concentrar. A oração tem muitas formas de ser feita. E é importante que quem tenha mais experiência ensine aquelas pessoas que ainda não têm essa experiência. Então, essa é a primeira coisa, né? Precisamos aprender a rezar. E Jesus, para ensinar os discípulos, coloca, a primeira coisa básica da oração é que é você conversar com Deus, que é você louvá-lo e pedir as coisas para Ele. Então Jesus ensina aqui o básico da oração. Mas existe a oração de meditação. Ah, Vinícius, não sei o que é oração de meditação. Procure. É uma oração mais profunda do que a oração vocal. É uma oração onde a sua inteligência é iluminada pela fé e você consegue ver com mais clareza as verdades divinas. Você pode pesquisar sobre como combater as distrações na oração, e tudo isso é aprendizado é como rezar. E se você está gostando do podcast, peço para se inscrever no canal e para compartilhar, com as pessoas que você crê que se alimentarão dessa reflexão. Agora, o que mais o Evangelho nos ensina? Depois que Jesus fala o Pai Nosso, ele acrescenta o seguinte: uma história de um homem que vai na casa do amigo, bate lá, pede pão. E no final Jesus diz que se o cabra não der o pão para o rapaz que está pedindo por causa da amizade, ao menos ele vai dar o pão pela impertinência do rapaz que está pedindo. E essa história, ela nos ensina que a oração precisa ter 3 coisas. A primeira delas é a humildade. O que é a humildade? É quando você reconhece que você sozinho não consegue, que te falta algo que Deus pode te dar. É quando você reconhece que você é miserável, que você precisa de Deus. Nessa história, isso está justamente, quando o rapaz vai para a casa do seu amigo e diz: empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Então, esse reconhecimento que nós nada temos por nós mesmos e que precisamos ir até Deus para pedir a Ele, isso é humildade. A oração precisa ter humildade. Segunda coisa que a oração precisa ter é confiança. O rapaz que foi pedir o pão ao seu amigo, ele confiava no seu amigo. Ele foi lá porque ele diz: não, se eu for pedir ao meu amigo vai me dar, vai me ajudar. Então, nossa oração precisa ter confiança. Nós devemos nos aproximar de Deus já com a certeza de que Ele vai nos dar a graça. Nós não sabemos quando vai nos dar a graça. Nós não sabemos a forma que Ele vai nos dar a graça. Mas se é uma coisa boa, se é uma coisa necessária para a tua salvação, tenha certeza que Ele vai te dar. Confiança nele. E se Ele não te der aquilo, Ele vai te dar algo melhor ainda. E se Ele não te der, talvez também seja porque você não precisava daquilo. E a terceira coisa que é necessária para uma oração é perseverança. E nós vemos isso aqui justamente no final da história, onde Jesus fala: ao menos por causa da impertinência dele, lhe dará quanto for necessário. Então, Deus gosta quando nós pedimos várias vezes para Ele. E muitas vezes Ele espera para nos dar a graça depois que nós peçamos muitas vezes. Não porque Ele não podia dar antes, mas Ele faz isso para que nós valorizemos aquilo que nós ganhamos. Porque se Deus fosse distribuindo graças à torta e à direita, muita gente ia desvalorizar a graça de Deus. Ia receber a graça, mas depois ia deixá-la. Ele dá àqueles que pedem, porque aqueles que muito pedem, Ele sabe que nele sua graça será valorizada e dará frutos. Então é isso, meus irmãos. Sejam
pessoas de oração, sempre busque cada vez mais, como rezar melhor, aprender a rezar. Nas suas orações, sempre façam elas com humildade, com confiança e com perseverança, que seus pedidos serão atendidos e um dia, com a graça da oração, com a ajuda de Deus que você recebe na oração, você poderá chegar no céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante. E se você não viu nosso último podcast, ele se encontra no fim deste vídeo.